Vamos abordar nessa videoaula, ou vamos rever um pouco como é o potencial de repouso, como ele se forma, e assim como o potencial de ação, sem perder o foco de que é extremamente importante a ocorrência de um potencial de repouso para que possa ocorrer um potencial de ação, e isso vai significar o funcionamento do sistema nervoso dos animais. O potencial, existe um potencial elétrico de membrana ou um potencial transmembranar, ou também chamado voltagem de membrana, e que indica a diferença de potencial elétrico entre os meios intra e extracelular. Esse é o potencial de repouso. Portanto, o potencial de repouso é o potencial de membrana antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Esse potencial ele é gerado inicialmente a partir do transporte de íons de acordo com a sua própria carga e de acordo com a permeabilidade da membrana a cada um desses íons. E ainda é adicionado o efeito da bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio ela joga 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. E isso ocorre mesmo com um gradiente, o seu gradiente de concentração, o que significa ser um transporte, então, caracterizado como transporte ativo. Nessa ilustração, é possível observar o interior da célula, com muito potássio desenhado em azul. Esse potássio é mantido, então, contra o gradiente de concentração dentro da célula e externamente eu mantenho uma grande quantidade de sódio. Quem garante isso? A bomba de sódio e potássio. Como ela faz isso? Jogando 3 sódios para fora e 2 potássio para dentro. Ao mesmo tempo, ela consome o ATP, formando, então, o ADP, uma vez que ele está sendo utilizado e gerando PI na forma de energia. Se isso estiver ocorrendo, nós dizemos então que chegou ao potencial de repouso quando essa célula se estabiliza. E ela vai se estabilizar em menos 75 mV, o que indica se colocarmos um equipamento que meça essa energia, eu vou encontrar menos 75 mV. Esse é então o meu potencial de repouso. Caso haja uma excitação, eu passo então para a fase do potencial de ação, o que significa dizer que entrou em funcionamento o meu sistema nervoso. Ele se caracteriza, o potencial de ação, então, por alterações explosivas, no potencial de membrana, que se inicia com a etapa de despolarização, segue com a repolarização e depois hiperpolarização. O que ocorre na etapa de despolarização é que a membrana se torna extremamente permeável ao sódio e, com isso, ocorre um influxo de sódio e, consequentemente, o aumento da carga positiva no interior da célula. Deixa de existir a bomba de sódio e potássio, o sódio, então, volta a ocupar o interior da célula e, com isso, então, a negatividade que era de menos 75 pode chegar a ter mais 35 mV. Se nós pensarmos no princípio da homeostasia, eu tenho que retornar ao menos 75 mV, porque esse é a situação do equilíbrio. E se isso existe, eu tenho então, se eu tenho uma célula despolarizada, eu preciso então repolarizar. Mas antes disso aí, eu tenho que considerar que o meu potencial de ação ele é chamado de tudo ou nada. Tudo significa dizer que vai ocorrer, ou nada se ele efetivamente não tiver estímulo suficiente para que ele ocorra. A etapa de despolarização ela só vai ocorrer se atingir o limite ou limiar de excitabilidade das células, que nós atribuímos como menos 65 mV. Em termos práticos, o que significa isso? Se existe um som, uma fonte de som muito distante do nosso ouvido interno, onde eu tenho o órgão de curtir com as minhas células receptoras, os meus fonoreceptores de audição, se essas ondas sonoras que chegarem não forem suficientes para chegar ao menos 65, pode tirar de menos 75, jogar para menos 74, menos 73, digamos até menos 66, então não houve a despolarização e eu não ouvi aquele som. Mas se atinge menos 65, e aí sim você consegue perceber o som. Se você estiver diante de uma substância gustativa muito diluída, se ela estiver muito diluída e ao chegar no nosso botão gustativo, ela não trouxer essa célula para menos 65 mV, eu não vou sentir gosto daquela substância que está muito diluída.
Se ao contrário ela estiver mais concentrada e tiver a capacidade de chegar a menos 65 milivolts, então ele vai ser tudo. Eu vou ter a percepção então da gustação. Isso para entender em termos práticos. Bom, como eu disse então, se estamos falando de homeostase, a nossa etapa de despolarização, essa célula despolarizada, ela não vai poder se manter despolarizada. Ela vai ter que sofrer então uma repolarização. Essa etapa de repolarização é aquela etapa, então, onde ocorre um retorno à minha negatividade. Eu estava em mais 35, vou voltar para menos 75. É a etapa, então, em que ocorre o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Com isso, eu chego a menos 75. Mas existe ainda uma etapa de hiperpolarização, que finaliza o meu potencial de ação, e que é considerado como um período de alguns milissegundos, em que a célula não reage aos neurotransmissores, pois estão com excesso de negatividade no interior. Na verdade, estão com menos 90 milivolts. E isso, então, impede a ocorrência de um novo potencial de ação. Isso permite um tempo de descanso. Somente um estímulo de maior intensidade levará essa célula de menos 90 até o menos 65, que é o meu limite de excitabilidade, que é o meu limiar de excitabilidade. Então, isso é entendido como uma fase protetiva da célula. A célula, então, está com menos 90 milivolts. Daqui a pouco, ela volta ao menos 75, e aí, digamos, está, então, já no seu potencial de repouso. Aqui só a forma gráfica mostrando que a despolarização ela começa com menos 70, existe uma fase ascendente de despolarização, uma fase descendente de repolarização, uma fase abaixo dos 70 milivolts, em torno de menos 90 milivolts, que é a hiperpolarização, e muito rapidamente, ainda em milissegundos, nós temos o retorno àquele potencial de repouso. Olhando, né, uma membrana celular de um axônio, de um neurônio, a gente sabe que ela é bastante longa. Então, há uma necessidade de que haja uma propagação do impulso. Inicialmente, então, para entendermos a figura, eu tenho a membrana celular, esse lado é o exterior da célula e esse lado o interior, o citoplasma. Quando uma célula está no potencial de repouso, o sódio está do lado de fora e o potássio está do lado de dentro. Isso significa dizer que esse potencial em milivolts está em torno de menos 70, menos 75 milivolts. Trabalhamos então com uma situação hipotética. Se ocorre a despolarização lá no soma, lá no corpo celular, essa despolarização ela vai caminhar ao longo do neurônio. E aqui espero que seja possível observar que o sódio externo estava externo, ele passa para, quando o impulso chega nesse segmento, ele passa para dentro da célula e ele vai percorrendo. E isso então significa dizer que essa positividade, ou maior positividade, está caminhando ao longo do neurônio. Se observarmos aqui, nós temos o nível de energia. Então, menos 70, e à medida que o impulso passa, ele vai a mais 35 e depois ele retorna a menos 70. Se um novo impulso chega, ele sai, vai até mais 30, nesse exemplo aqui, e volta a menos 70. E a célula, então, passa por momentos de potencial de repouso e momentos de potencial de ação. Bom, espero que a gente tenha conseguido, nesse tempo nosso aqui, rever os conceitos aí, né? Entender um pouco desse potencial de ação e desse potencial de repouso, e ainda sem perder o foco de que isso aí significa o funcionamento, a base do funcionamento do sistema nervoso que nós estamos tentando aprender aí nessa primeira fase do curso da Fisiologia Veterinária 1.